Fala pessoal, estamos aqui, já vamos começar esperando aqui a Nath entrar. Eu vou colocar aqui para vocês que ontem eu estava assistindo numa live. Deixa eu ver aqui como que eu coloco isso. Que hoje o nosso tema é Work and Travel. Então hoje a gente vai conversar sobre o programa para universitários trabalharem nos Estados Unidos, né? Durante as férias. Deixa eu ver se eu consigo dar um pin aqui. Isso. E aí, para universitários trabalharem nos Estados Unidos durante as férias, né, de verão. Então, no período de dezembro, janeiro, fevereiro, mais ou menos, existe esse programa onde universitários podem ir para trabalhar na área de entretenimento e turismo. Então, pode ir para trabalhar em parque aquático, em parque de diversões, em hotel, em estação de esqui. E muitos jovens de vários lugares do mundo aproveitam essa grande oportunidade, né? A Yane tá aqui com a gente de novo, a Miriam, legal. E a gente vai estar conversando hoje com a Nath, que é uma colaboradora da GX, e ela vai estar falando conosco a respeito desse incrível programa que é o Work and Travel. Olha, o Luiz está perguntando aqui pra gente quando que vai ser sobre Male Au Pair. Nós fizemos uma, Luiz, semana retrasada e estamos programando uma nova para a próxima semana. Fica ligado que a gente vai fazer uma sobre au pair de forma geral, mas vamos falar de male na próxima semana, tá bom? Essa semana a gente tem hoje de Work and Travel. Na quarta-feira a gente vai falar sobre as oportunidades no Canadá, para quem tem vontade de estudar período curto, período mais longo, morar no Canadá, trabalhar, né? Todas essas possibilidades de Canadá. E a gente vai estar conversando com o Stefano, que é um parceiro nosso lá de Vancouver. E na sexta-feira a gente vai conversar sobre Alemanha. Tá parando, gente? Tá travando? Será que a minha internet? A internet tá um pouquinho complicadinha esses dias. A Miriam falou que tá travando. A Nath já deve estar entrando aqui. Olha a Nath aí, que vai conversar com a gente hoje. E aí a gente vai explorar todo esse universo, né? Porque para os Estados Unidos são poucos os programas de estudo e trabalho, né? A gente sabe disso. Então, por exemplo, né? Até na semana passada a gente falava numa live. Hoje estudantes, em virtude de tudo que está acontecendo, estudantes que estão nos Estados Unidos há pelo menos um ano, né, com o visto F1, mesmo que estudando curso de idiomas, podem entrar com pedido de work permit, porque geralmente estudante nos Estados Unidos não pode trabalhar, né? Quais as possibilidades? O aluno que está fazendo graduação, né, pegar um OPT depois da graduação, au pair e work and travel, que é o que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, para ela contar um pouquinho para nós dessa grande experiência que ela teve no Work and Travel. Tá conectando. Olá, Nath! Oi, Tudo tudo bem? bem? Tudo bom? Hoje a Já gente fiz ainda até não uma se make, viu, ó. assim, a gente ainda não se viu, né? Tipo, a gente Não. está se vendo, gente, virtualmente, né? Alguns dias por semana, mas hoje a gente ainda não se viu, né? E aí, Páscoa, tudo É isso certo? aí. Tudo jóia? Tudo bem, já fiz até uma make, primeira make da quarentena para a live da GX, porque eu não Olha saio como de você tá casa, né? chique. Eu não tenho make hoje, não, ó. Hoje eu tô. Não teve jeito. Hoje não deu tempo, né? A gente vai falar. Tem muita gente que não sabe desse programa, né, Nath? Sobre o Work and Uhum. Travel. É um programa que alguns anos atrás tinha muito embarque, tinha muita gente que ia. E aí depois deu uma parada em virtude de visto, e muita gente acha que não existe mais. Mas ele ainda existe, né? Até antes de contar um pouquinho da sua história, queria contar um pouquinho para o pessoal, que é um programa focado em jovens universitários. Então, tem sim Uhum. um limite de idade, tem que ter mínimo de 18, máximo de 28 anos.
Tem que ter um inglês, tem que conseguir se virar, gente, no inglês. Tem que ter um inglês intermediário alto, tá? Por quê? Dependendo da vaga, você vai precisar de um pouquinho mais de inglês. Quanto melhor o seu inglês, melhor, né? Tem que ser universitário, tem que estar estudando, porque é um programa que requer uma carta da sua universidade dizendo, olha, vai estar de férias durante, né, de tal data a tal data, e está disponível para fazer esse programa. E é remunerado. Então, os alunos que vão no Work and Travel, eles recebem para trabalhar durante esse tempo lá, né? Então, é muito interessante. E aí a gente vai começar um pouquinho falando com a Nath, porque a Nath já foi faz um tempo, né? Nath, conta um pouquinho pra gente. Um tempinho, um pouquinho, alguns aninhos. Isso a gente não entra em detalhes. Mas conta pra gente, como que surgiu o intercâmbio na sua vida? Você sempre sonhou? Você sempre quis? Né? Ou como que foi isso? Na verdade, eu não tinha. Eu comecei a estudar inglês, eu odiava inglês, para começar, assim. Daí eu fiz um curso técnico de hotelaria e fui fazer um estágio no Hotel Renascense, lá na Avenida Paulista. E lá todo mundo falava inglês, todo mundo que trabalhava lá falava inglês, porque o público era muito um público internacional. E daí eu cheguei lá e falei, gente, mas todo mundo fala inglês, não é possível. É tão difícil, é tão chata essa língua. Mas daí eu fiquei com isso na cabeça e daí resolvi estudar inglês. Isso eu estava finalizando o ensino médio. E, para minha surpresa, eu comecei a gostar muito do inglês e até tive uma certa facilidade em aprender. Então, nesse período eu fiquei estudando, uns 2, 3 anos mais ou menos, e eu entrei na faculdade nesse meio tempo e fui estudar turismo. E aí o inglês se fez mais necessário ainda. E aí nessa fase eu já estava um pouco mais confiante, já tinha aprendido bastante, mas não tinha fluência. E, assim, o intercâmbio era algo muito longe na minha cabeça, não era uma coisa que eu tinha um sonho tão latente, porque eu acho que eu não pensava que era tão possível, era algo muito distante na minha cabeça, essa é a verdade, assim. Então, para mim, fazer o inglês, o curso de inglês no Brasil, já conseguia me virar, já estava tudo bem, assim, né? Até que eu descobri a existência desse intercâmbio. Na verdade, como eu estudei turismo, muitas pessoas queriam viajar, que estudavam comigo, né? E começaram a buscar alternativas. E aí os alunos começaram a descobrir esse intercâmbio Work and Travel. E aí eu pensei, nossa, esse intercâmbio parece mais viável, né? É. Ainda era muito longe para mim, assim, eu achava que era uma coisa muito cara, muito impossível, mas eu falei, bom, né, vou pesquisar. E aí eu já tinha amigos que tinham ido, inclusive, já tinham ido e voltado, eu sabia que era uma coisa que funcionava, que as pessoas foram, deu certo, voltaram, enfim. E aí tentei convencer meus pais, a princípio eles ficaram um pouco resistentes, porque eu iria sozinha, né, iria viajar sozinha, trabalhar num outro país, morar com pessoas estranhas, era algo assim quase que impensável para eles. Mas daí consegui convencer minha mãe. Meu pai ainda não estava convencido, mas daí convenci minha mãe a ir na agência, numa agência. A gente ainda não se conhecia, não conhecia a GX, eu fui por uma outra agência, foi no ano de 2006 isso. Então acho que foi bem nesse boom mesmo. Na verdade foi quando a GX inaugurou, né? Quando a É, GX começou no mercado, né? 2006. exatamente. Eu pensei nisso esses dias, inclusive, quando eu estava lembrando as datas. E aí, então, eu acho que foi na época desse boom mesmo do Work and Travel, porque muita gente que eu conhecia na época fez. E, e aí eu convenci minha mãe a ir na agência, então, numa agência próxima lá da nossa casa. E aí eu fiquei muito animada quando eu descobri que era possível. Quando a gente sentou, fez conta e falou, é possível. Era um investimento, claro, nosso, inicialmente, mas como eu ia ser remunerada lá, havia uma possibilidade de um balanço entre o que eu ia investir e o que eu ia receber. E aí, nessas, né, idas e vindas, eu decidi por ir para os Estados Unidos. Mas olha que legal, né? Porque, na verdade, o inglês era algo que você não gostava, algo que você, tipo, tinha um trauma, né? Mas que legal que você foi, você estava aberta a uma oportunidade, porque você foi lá no Renascense, fez esse estágio e falou, gente, todo mundo fala essa língua, eu preciso falar também, né? E venceu essa barreira. Quantos, né, tem essa barreira com o idioma, tem um trauma,
sei lá, teve uma metodologia errada pela qual aprendeu, uma professora que não se identificou e tem esse trauma com o inglês. Gente, é possível vencer essa barreira, vamos vencer, porque é o idioma do mundo, não tem jeito, né? E aí, mais um ponto que eu acho legal a gente salientar aqui, que você achava que o intercâmbio era algo impossível. Né? Que era fora da sua realidade. Fora da minha realidade, assim, né? E naquela época a gente também não tinha essa informação tão ampla, né? Tão fácil. Ainda era uma época de uma internet menos acessível, né? Parece que é pouco tempo, mas mais de 10 anos foi, assim, faz muita diferença, na verdade, né? Na forma de comunicação, né? Não, e até hoje tem gente que ainda acha, né, que o intercâmbio é algo inacessível. E a gente tem muita informação aí, que nem você falou hoje, né? Nós estamos, inclusive, fazendo essa live para quebrar algumas crenças, alguns paradigmas errôneos, alguns mitos aí, né? Que é inacessível. Porque daí você foi lá com a sua mãe, fez conta e falou, nossa, acho que dá, acho que cabe, né? Meu pai não queria muito, não. Ele continuava falando, não tem dinheiro, não vai dar. E a minha mãe foi lá e falou, não, ó, se a gente fizer assim, pagar assado, ela consegue ir. Aí minha mãe que deu um jeitinho me ajudou a fazer o intercâmbio. E eu acho interessante, porque 2 programas que a gente vê que, né, são bem divulgados, mas ainda muita gente não conhece, é o Au Pair You Work and Travel, né? Que são 2 programas de intercâmbio com visto de intercambista J1 legalizados pelo governo americano, né? Outro objetivo. A Nath deu uma caidinha aqui para mim, mas voltou. E você caiu para mim. Eu acho que eu tô bem aqui. Você, na verdade, não dá para saber onde que caiu, né? A gente nunca sabe, né? E aí, daí você foi e viu que daria, né? Você estava na idade, você era universitária, você fazia turismo, mas pode ser qualquer área, né? Você conheceu pessoas de outras áreas que foram? Conheci, eu morei lá com mais 7 pessoas numa mesma casa. 3 peruanos e 4 brasileiros, cada um de uma área diferente. Então, alguns estudavam administração, outros economia. Era bem divertido. Tinha um que estudava biologia, acho. Se não me engano, era biologia que ele estudava na USP. Inclusive, ele mora nos Estados Unidos hoje e está estudando medicina. Ele amou os Estados Unidos, voltou e ficou. Então, era um público bem diversificado mesmo. Eu acho que o importante era a questão de ter o inglês viável para uma comunicação, porque a questão é que a gente vai lá para trabalhar. Então, o idioma é necessário para a gente conseguir desempenhar a nossa função. Senão, a gente não funciona, né? Então, essa era uma questão importante. Eu sinto que assim, eu não tinha fluência e nem era mega avançada, mas eu tinha um inglês que eu conseguia entender e falar. Mesmo que devagar, Legal. mesmo que não com todas as palavras corretas, eu conseguia me fazer entender. Então, isso eu sinto que foi muito importante. Ter a idade, claro, né? Que é questão do programa mesmo. E ter o aval da universidade. Isso foi muito importante. E o que me ajudou foi que naquela época o programa também estava, né, bastante em alta e outras pessoas já tinham feito antes de mim. Sim. Então a universidade já sabia do que se tratava, enfim, então deu a carta. Então nessa parte foi bem tranquilo também. O documento para você fazer, tudo certinho, né? Tudo, E na verdade ele é um programa para você ter uma experiência de trabalho nos Estados Unidos, né, Nath? Não necessariamente na sua área. Você fazia turismo, mas que nem você falou, todo mundo, que tinha gente de várias áreas distintas dentro da sua casa, né? E como que foi? Daí decidiram fazer, né? Fizeram programação financeira, decidiram fazer. Aí você foi lá, se matriculou e teve que fazer um application. Isso foi tranquilo? Foi. Assim, confesso que faz um tempinho, então muitos detalhes não me lembro, mas eu me lembro que eu preenchi muitas coisas. E uma coisa que é interessante de contar, que assim como quando você fez o high school, os processos eram todos diferentes, também quando eu fiz o processo era diferente. Existia uma feira de trabalho que acontecia no Brasil, num hotel. Exatamente. Então eu fui nesse hotel
Cheguei lá, aí eu vi a lista dos empregos disponíveis, para onde que era, as posições, quanto ganhava, e aí eu escolhia onde que eu ia fazer a entrevista. Aí os empregadores ficavam sentados numa mesa, e aí você sentava e fazia entrevista com eles. Então tinha essa coisa do... Era um representante, né, do empregador, mas tinha essa proximidade, né? E, e aí eu escolhi, felizmente, o que eu tinha escolhido, a vaga que eu escolhi, eu consegui e foi para trabalhar num cassino. Na verdade, eu trabalhava nos restaurantes do cassino, que eram 3 restaurantes, numa cidade chamada Cripple Creek, que fica no interior do Colorado. Uma Tá. cidadezinha muito bonitinha, montanhosa, no meio do nada. E aí foi, assim, eu achei interessante, vi, nossa, cassino, coisa diferente, e acabei sendo aceita. Então, eu acho que o processo foi bem tranquilo, na verdade, apesar de ter que preencher bastante coisa, eu achei que o processo foi bem tranquilo, fui bem assessorada na época. Eu acho que uma questão importante que eu acho interessante falar é essa segurança. Igual, quando eu fui com a minha mãe na agência, eu tive muita segurança da outra parte de que o programa era seguro, né, era correto, enfim. Então, isso eu sinto que pro lado, principalmente da minha família, confesso que para mim, naquela época, eu não tinha muitos medos, então eu ia, né? Tranquilo. Hoje eu, hoje eu faria outras avaliações. Não que eu não iria para o programa, mas hoje eu teria o cuidado que minha mãe teve, né, comigo na época. Então ela ficou muito tranquila. E depois que eu fui fazer entrevista, tudo, então foi algo assim que eu fui. Eu não fui com medo, para falar a verdade, assim. É claro que eu sei que meus pais ficaram apreensivos, mas eu já tinha onde morar, eu tinha o emprego certo, eu tinha suporte no Brasil. Quando eu cheguei no aeroporto, o próprio empregador, um dos responsáveis lá, né, o gerente do cassino, foi me receber no aeroporto. Então, foi uma estrutura muito segura. Isso é legal, né? Porque na verdade você conta realmente com uma equipe trabalhando por você enquanto você está fora, né? E é para proporcionar, tanto os Estados Unidos têm essa visão, quanto todos os envolvidos, para proporcionar para jovens que tenham essa experiência de trabalho nos Estados Unidos e conheçam um pouquinho esse mercado de trabalho, mas também passeia, também conhece cultura e tudo mais, né? Voltando Uhum. um pouquinho antes de você embarcar, teve o processo do visto. Até teve uma pergunta aqui da Flá Ottaviani sobre esse visto. Você se recorda? Você achou difícil? O processo foi difícil? O visto em si? Você ficou com medo de ter visto negado? É, como nessa época eu não tinha muitos medos, esse não foi, eu não tinha medo de Não nada, eu foi um só ia. medo seu. Eu Ah, tava tão assim, depois que eu descobri o que era, eu fiquei tão maravilhada que eu só queria ir, assim. Então tudo pra mim fluiu muito tranquilo. Eu me lembro, agora você me perguntou, me veio a cena na cabeça, assim, do lugar onde eu fui fazer a entrevista, eu lembro de tudo, de todos os detalhes. E aí eu fui num lugar, passei alguns papéis, depois eu fui para um outro lugar de entrevista, tal. Mas eu confesso que assim, por eu estar muito bem assessorada e por eu estar com tudo certinho, papel, né, documentação, eu tinha como provar tudo que me perguntassem. Eu eu fiquei bem tranquila e foi tranquilo o processo do visto. Não me lembro assim de ter tido nenhuma, sabe, nenhuma pergunta estranha, nada. Foi até rápido, eu me lembro. Rápido a entrevista, né? O até processo inteiro demorou um pouco, mais de vai aqui, vai ali, mas a entrevista foi bem rápida. complementando, gente, o visto, ele é um visto J1, né? Vem um documento dos Estados Unidos, que é um DS 2019, autorizando você a fazer esse programa, tá? Então, Uhum. realmente, para o visto ser negado, né, tem que ter alguma coisa que vá contra você, algum histórico, alguma coisa que seja falado na entrevista que não deveria ser, né? Porque, na verdade, ele é um programa que vem já com essa documentação dos Estados Unidos. Nós sabemos que alguns anos atrás tinha muito visto negado, mas isso porque começou a ter muito problema de alunos que iam e não voltavam. E aí, Uhum. claro que gera, né, uma consequência para todo mundo, tá? Ele é um Uhum. programa com começo, meio e fim.
É um programa onde o aluno se compromete a, após férias, voltar para concluir o curso aqui na universidade, né? Uhum. Ou se, né, eu vou ficar um tempo a mais nos Estados Unidos, tem que fazer alteração de status de visto e tudo isso para ficar legal. Então, houve sim um momento onde o consulado estava muito exigente em virtude das pessoas tentando aproveitar essa oportunidade para entrar com esse visto nos Estados Unidos. Mas, de forma geral, é um visto bem tranquilo. A gente, que nem nos últimos anos, a gente não teve nenhum problema com o visto, né? E aí, Nath, você chegou lá, né? Daí você já sabia que você ia morar nessa cidadezinha interior do Colorado. E você já sabia que você ia morar com essas 7 pessoas? Ou não? Olha, eu confesso, eu até fiquei tentando me lembrar dessa parte, mas eu não me lembro de ter contato nenhum com quem eu ia morar. Inclusive, Antes, né? Antes de antes. embarcar, é. Hoje em Até dia porque também ainda não tem, não, viu? não tem, porque eu fico pensando, né? Não sei se é porque na época não tinha ainda Facebook, essas coisas, era mais o É. MSN e e-mail que tinha na época, né? Então não tinha também essa facilidade toda de entrar em contato. Hoje eu não sei se eles passam a identidade das pessoas, né? Não, geralmente não. Geralmente o empregador ele vai sim apresentar na proposta de trabalho qual é o tipo de acomodação que você vai morar, como que vai ser, Isso eu tudo sabia. isso. Era uma casa, Mas tudo não mais, eu não sabia quem que você era. vai dividir com pessoas, mas não a identidade dessas pessoas, né? Sim. Inclusive a acomodação era da própria, era de posse do cassino, né? Então, fazia parte da estrutura deles lá. Não era no centro, mas era bem próximo, Tá. era deles. Então, isso aí eu sabia tudo. Eu pagava um valor super acessível na época, isso era bem legal. Eu só não sabia esses detalhes de quem eu ia morar. Tanto que eu cheguei lá, tinha mais. Não tinha chegado todo mundo ainda. Acho que tinham chegado 2 meninos só. Daí, quando eu cheguei na casa, eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu falei, nossa, eu com esses 2 meninos aqui, Jesus. Mas depois foi só os primeiros minutos, depois ficou bem tranquilo. E a gente tinha bastante suporte por parte do empregador lá também. Tinha E era número pra todos ligar. eram universitários que estavam no mesmo programa que você, de países. Sim, Você falou Peru e Brasil, né? Peru e Brasil. Eram 3 peruanos e mais 4 brasileiros além de mim. Então a gente morava em 8 pessoas na casa. E como que foi Todos essa trabalhavam no mesmo convivência? lugar. A convivência teve altos e baixos, assim. Com os brasileiros foi bem tranquilo. A gente super se entendia, tinha a mesma vibe, era bem tranquilo mesmo. A gente ficou muito amigo. Os peruanos a gente sentiu uma dificuldade assim de relacionamento em dado momento, porque a gente tinha culturas diferentes. E eles foram lá muito focados em trabalhar, 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 e a gente queria trabalhar, mas também queria aproveitar, queria fazer uma festa, queria, né? E eles não queriam, e eles só queriam trabalhar, só queriam trabalhar e dormir. A gente queria fazer festa depois do trabalho. Então a gente teve alguns atritos, assim, mas eu acho que tudo fez parte da experiência em si, não foi nada grave, nada que comprometesse a gente, né? Foi só um ajuste mesmo ali de cultural, que eu acho que também foi até muito importante para o nosso aprendizado entender que Legal, as pessoas são diferentes. Inclusive no legal. cassino, apesar de ser uma cidade muito pequenininha, tinha gente assim de vários lugares do mundo trabalhando lá. Muitos latinos, tinha gente de Porto Rico, do México, do Peru, tinha americanos mesmo, bem nativos, aqueles que a gente vê em filme às vezes, tinha desse perfil também, então tinha de tudo. Então foi uma experiência muito multicultural, apesar de eu estar numa cidade minúscula de 10 mil habitantes. E era uma cidade turística? Era uma cidade bem turística, pelo Uhum. fato de. Na verdade, ela era uma cidade histórica, e aí tinha bem Tá. cara assim de faroeste, era uma coisa muito bonita, era uma cidade linda, nevava muito, eu fui na época da neve, do inverno. O Colorado é um estado montanhoso, muito bonito, mas que neva demais, demais, demais. Nevava assim toda semana, era aquela loucura, então eu sempre brinco e eu já ouvi muita gente falando isso, até aqui nas lives, que o intercâmbio às vezes parece que foi um sonho. E eu tenho, às vezes, um pouco dessa sensação. Parece que eu fui vivi um sonho num cenário, porque era tudo muito diferente. Eu nunca tinha visto neve. Acho que depois disso, talvez tenha visto neve uma vez na minha vida, mais.
Era uma cidade minúscula, todo mundo sabia que a gente era, então todo mundo sabia, ah, esse daí, a gente subia no ônibus, que era o ônibus que rodava dentro da cidade, o ônibus público, e o pessoal já sabia que eram os brasileiros que estavam na cidade. Então a gente também era vigiado o tempo todo, né? Porque era uma cidade muito pequena. Então, toda essa construção desse cenário parece que foi um filme, assim, né? Mas foi um filme que mudou completamente minha vida, assim, que me fez olhar o mundo de outra forma, mas parece um filme. Então, essa cidade, como ela era muito pequenininha, tinha esse aspecto da neve e tudo mais, e aí tinha os cassinos. Como ela era uma cidade histórica, ela tinha algumas leis diferentes que permitiam ter cassino, porque no Ter Colorado, cassinos. até onde eu sei, não é permitido ter cassino, mas lá era permitido por conta dessa legislação um pouco diferente. Então as pessoas iam lá para jogar. Era uma rua, a cidade tinha uma rua principal e era a rua cheia de cassinos. Então Entendi. tinha esse caráter E de ser uma você cidade. trabalhou de garçonete? Era essa a sua função? Como que era? Eu trabalhei de tudo, na verdade. Quando eu cheguei lá, não tinha uma posição específica para mim. Eu tinha Tá. 20 anos na época, então eu não poderia trabalhar com as máquinas. Quem tinha 21, que tinha algumas pessoas no grupo que tinham 21, trabalhavam na área do jogo e até ganhavam mais, porque ganhava caixinha, ficava levando bebida, basicamente, bebida, comida, e eu só podia trabalhar nos restaurantes pela minha idade. Então aí eu comecei trabalhando num restaurante tipo um Subway, servindo, montando os lanches. Aí depois eu trabalhei num outro, eram três no total, três restaurantes. Trabalhei num outro como hostess e eu revezava, ficava um pouco em um, eles me colocavam na escala de um, na escala do outro, e trabalhei num terceiro de garçonete mesmo. Então foi uma experiência bem legal também por isso, porque não era tão monótono. Mas a gente tinha que estar disponível para fazer o que fosse. Então, assim, abria o restaurante, limpava, fechava, fazia o que tinha que ser feito. Não era assim, ah, eu só monto lanche, né? Eu só faço isso. Não, Tá. você chega lá para fazer qualquer coisa. E eu acho que esse é um ponto bem importante também de ser falado. A gente tem que ir com essa disponibilidade de fazer o que tiver que ser feito. Mas eu acho que isso, para mim, eu vejo como algo positivo, foi coisas que eu nunca tinha feito na vida e trabalhei como nunca tinha trabalhado até então na vida também. É isso que eu ia te perguntar, porque é um programa Trabalhando para muito. universitário. E aí tem muitos universitários que, né, tem muitos que trabalham, sim. Hoje a nossa rotina aqui no Brasil é estudar e trabalhar, né? Uhum, Mas tem muitos que, né, fazem uma coisa ou outra, fazem um bico. uhum. Para você, você já tinha trabalhado? Como que foi chegar lá e ir para trabalhar? Porque a gente tem que entender, né, gente, que é um programa de trabalho, um programa de intercâmbio Trabalho. para ir trabalhar, é para É, trabalhar, né? E tipo, é, carga horária pesada, né, Nath? Eu não sei como que era a sua carga é. horária. Assim, eu tinha um mínimo de horas por dia. Não vou me lembrar se era tipo 8, era uma coisa tipo Brasil, assim. Mas a gente fazia muita hora extra. Então Entendi. acabava que eu trabalhava em média de 10 a 12 horas por dia. Teve dia que eu trabalhei até 14 horas. Por opção, eles ofereciam essa possibilidade, não era obrigatório. Mas a gente estava lá para trabalhar. A gente também queria ganhar dinheiro. Então, né, unir o útil ao agradável. Mas Então você realmente, assim, ganhava eu daí hora extra. ganhava hora extra. Era o mesmo, Tá. não lembro se era o mesmo valor. Mas eu lembro que o valor da minha hora era bom, assim, era um valor legal. Eu consegui, inclusive, juntar muito mais dinheiro porque eu trabalhei bastante. Por uma escolha minha, claro. Mas assim, como no Brasil eu nunca tinha trabalhado, eu tinha feito um estágio de menor aprendiz lá no Renascença, que eu comentei. Uhum. Depois nunca mais. Então eu cheguei lá e fui direto assim para a linha de frente total. Uma coisa que eu acho interessante falar também sobre o inglês é que você vai chegar lá num dia, no dia seguinte você está trabalhando. Às vezes tem um treinamento, né? Mas não tem aquele período que você vai ficar muito em treinamento, muito no back-office, né? Você vai trabalhar. Então, no começo foi bem difícil, porque eu às vezes não entendi o que eles estavam falando. Eu cheguei lá achando que eu estava arrasando no inglês, né? Que eu entendia tudo, e eu descobri que eu não entendia nem metade do que eles falavam. Então foi difícil os primeiros dias, mas eu acho que é aí que eu tive que realmente me esforçar
E eu sinto assim, eu me lembro claramente que o primeiro mês foi bem desafiador, mas depois aí deslanchou. Em um mês eu consegui ganhar uma fluência boa, entender, falar. Aí ficou tranquilo, assim, os outros meses foram bem mais fluidos. E você Mas o tinha primeiro dia off para você poder passear? Você chegou a passear? Como que era isso? eu tinha dias off, se eu não me engano, era um por semana que eu tinha. Dependia da semana, e é muito da negociação com o empregador. Eu não lembro exatamente, mas eu tinha dias de folga. E aí a Uhum. gente ia passear nas cidades vizinhas, a gente ia esquiar, porque lá tem muitas estações de esqui lá no Colorado. Então, o nosso próprio chefe, o gerente da área, levava a gente para esquiar, era muito legal. Porque são longe, elas são meio remotas, né? São em lugares Tá. distantes, essas estações de esqui. Então, a gente ia passear, alguém levava a gente, geralmente. Isso era legal também. Eles foram muito receptivos lá, assim. Eles eram muito duros também, acho que isso é outro ponto interessante de ressaltar. Eles eram muito sérios e muito rígidos com relação à disciplina, à postura. E isso é um ponto legal desse programa, porque realmente dá para sentir o que é trabalhar numa cultura americana. A gente entende o que é viver na cultura e o que é trabalhar na cultura. Isso é bem interessante. E eles eram, de fato, muito sérios, muito exigentes. Mas eles também deram um suporte muito legal para nós. E aí, no final do programa, tem as férias, né? Eu fiquei só uma semana, porque eu já estava com um limite de tempo para voltar, porque as aulas. Daí eu tinha juntado um dinheiro também. Aí nós fomos para Disney, eu e mais dois brasileiros. Depois voltei para o Brasil. Depois que acabou meu contrato lá, né? Acabou o Ah, contrato. Aí que teve o legal. Daí período você de aproveitou ficou uma semana a mais para fiquei uma fazer semana Disney daí. mas foi muito legal, Tá. consegui passear bastante dentro do tempo que eu tinha, que também não dá para dizer assim que durante o programa, né, enquanto você está trabalhando, não é tanto tempo livre assim, mas dá para se ajustar. Tem o Bob que perguntou aqui para gente quando esses processos de intercâmbio serão retomados, né? Na verdade, gente, esse Work and Travel, por exemplo, ele já está aberto inscrições para o final do ano. Tudo indica que ele vai estar normalizado. Então, na verdade, a gente já está com inscrições abertas. Nós ainda não temos as vagas, os empregadores. Mas conforme a pessoa se inscreve, é o direito de escolha dela, que nem a Nath falou. Ai, ela chegou lá e ela escolheu e acabou indo para o lugar que ela escolheu. Agora, os empregadores não vêm mais para o Brasil, não tem essas feiras, mas conforme a gente recebe as vagas, a gente vai lá e vê primeiro inscrito e dá as opções para que ele faça a escolha, né? Feita a escolha, aí ele é feito uma entrevista com o empregador para ver, e daí no caso online, né? Não é mais ao vivo, agendada essa entrevista via Skype. E aí, se ele passar nessa entrevista, ele vai para esse lugar. Então, as vagas estão abertas para programas como Work and Travel, Au Pair, onde o planejamento exige realmente uns 6 meses de antecedência, a gente está dando sequência, né? Cursos curtos, cursos de idioma, pessoas que iam embarcar agora no próximo mês, são programas que estão sendo adiados, né? Do contrário, tudo está continuando normalmente. Então, as inscrições do Work and Travel já foram liberadas pelo governo americano e já estão acontecendo, né? E aí, Nath, você então trabalhava, né, durante, aí você falou 10, 12 horas por dia, dependendo do dia, né? Tinha essa folga por semana, trabalhou em vários setores. E esse dinheiro que você ganhava, que você recebia, né? O Work and Travel é pago, dava para você se manter? Seus pais tiveram que mandar dinheiro para você? Como que foi isso? Não, eu conseguia me manter. Aliás, eu gastava muito pouco, porque o valor que eu pagava de acomodação era super baixo. Eu não me lembro direito agora, mas era baixo. A alimentação, muitas vezes eu comia até no próprio restaurante que eu trabalhava. E então eu comia muito pouco em casa. Nos Estados Unidos, a alimentação não é cara, né? Então, também, mesmo quando nós íamos no mercado, a gente não gastava tanto. E como também a gente trabalhava bastante, então a gente juntava muito dinheiro e não gastava tanto, porque estava trabalhando, né? E também, assim, acho que é uma questão de objetivo.
Tem pessoas que gastam mais, pessoas que gastam menos, tem gente que vai lá, compra computador, celular, enfim. Eu tinha outros objetivos, então eu também conseguia juntar bastante, não Você voltou com precisei. dinheiro? Voltei com dinheiro e fiz mais um intercâmbio ainda depois. No Com o outro dinheiro do Work and Travel? dinheiro do Work and Travel, porque daí eu voltei, aí eu falei pro meu pai, não, pai, vou te devolver o dinheiro. Ele falou, não precisa, tá? Eu falei, não, vou te devolver uma parte. Daí eu dei uma parte pro meu pai, fiquei com um pouco de dinheiro, e aí eu fui fazer um curso de espanhol no ano seguinte, na Argentina, com esse Olha que dinheiro. legal. Até E hoje eu é não sei como realmente, que né? rendeu tanto o meu dinheiro, mas ele rendeu. Mas depende, é o que você falou, depende um pouquinho do objetivo. A gente tem É. um aluno que há 2 anos atrás voltou com 5 malas, de tanta coisa que ele trouxe, né? Tem gente que tem um período maior de férias, que consegue essa autorização da universidade, porque depois que acaba o programa tem um mês de grace period, né? O governo americano dá um mês de férias. Mas aí tem que ver se você tem que voltar para as aulas, que nem você falou que você teve que voltar para as aulas, né? Mas E ainda aí fui tem lá, gente que na aproveita. verdade eu fui. Primeiro eu fui para Denver, aí nós fomos numa estação de esqui super famosa que tem lá, que eu não me lembro o nome agora. E Tá. depois nós fomos para Disney, então eu ainda consegui viajar um pouquinho também. Então Ainda eu aproveitou. aproveitei e depois usei o dinheiro também no meu mochilão aqui na América do Sul, que daí eu fui para Argentina estudar, depois fiz um mochilão de viagem O pela América dinheiro do Sul. rendeu mesmo, né? Sem dúvida nenhuma que esse dinheiro rendeu. Fez, pagou uma Foi. parte para o pai, fez intercâmbio, fez mochilão, né? Então rendeu mesmo. A Foi. Bianca, Nath, colocou uma pergunta aqui para você. Como você vê a questão de interação com diferentes culturas de outros intercambistas e como isso ajudou na sua formação? Uau, que pergunta difícil. Mentira, não é difícil, não. Eu acho que para mim, assim, isso, o intercâmbio já entrando um pouco nessa parte de, né, do que foi o intercâmbio para mim, foi um divisor de águas na minha vida mesmo, né? Foi uma época que estava no meu processo de amadurecimento, né? Oi, Luca, tudo Fala oi. bem? É a tia Natália. E então, assim, eu sinto que era uma Natália. Eu nunca, né? Eu tinha viajado de avião uma vez para minha viagem de formatura em Porto Seguro. Então, pegar minhas malinhas, 3 malinhas, eu nem sei como que eu levei, 3 malas, foi uma loucura, né? Quando cheguei lá, eu falei, como é que eu vou carregar 3 malas? Começou daí, né? Eu não sou adivinha, né? Quem não conhece a Nath, ela é petititica, tá, gente? Ainda de E tudo. eu consegui as minhas 3 malas vermelhas. Quem me conhece sabe que é minha cara, as 3 malas vermelhas. E aí, então, assim, foi todo esse, vamos dizer, esse desabrochar, né, de ir para um outro país sozinha, de me virar. Isso foi uma parte do amadurecimento. A outra foi entender que o mundo era muito maior do que eu conhecia. E aí entra a questão das culturas e tudo mais. Porque eu descobri que existiam pessoas muito diferentes de mim, que pensavam diferente, que agiam diferente e que não estava errado, que era diferente. Mas eu demorei um tempo a entender. Quando eu estava lá, eu não entendia muito bem isso. Eu ficava muito brava que todo mundo era muito diferente. Mas com o tempo, claro, eu fui entendendo. Então eu acho que. E a partir daí eu sinto que depois desse intercâmbio eu comecei de fato a traçar meus rumos profissionais. Depois disso, trabalhei muito com a parte internacional. Hoje estou no intercâmbio, inclusive, né? Então eu acho que o intercâmbio trouxe uma rota para minha vida mesmo e me fez expandir. É como se eu tivesse realmente expandido a minha consciência nesse momento do que era o mundo, que tinha tanta coisa no mundo para se ver, coisas diferentes. E aí, no fim foi isso, assim, eu voltei, fiz outro intercâmbio, fiz aquela loucura de pegar a mochila e sair por aí. Hoje eu penso, né? Falo, nossa senhora, eu não sei se eu faria o mochilão de novo, mas naquele momento eu não tinha mais medo. É como se eu não tivesse mais medo. Eu vi que viajar era muito legal e eu só queria viajar. Então aí eu fui, sabe? É, Então o foi tal do bichinho da viagem te picou o também. objetivo. Mas não vem, é que assim, hoje a gente vai criando laços, vai criando amarras. Hoje É, você quer viajar de outra forma, mas você continua viajando, vem que não.
Não, eu continuo viajando, mas não no mochilão na loucura que nem eu fiz. Porque eu peguei a minha mochila, Foi eu e naquela um época. amigo meu, e pegamos um ônibus em São Paulo e fomos até o Uruguai, Punta del Este, de ônibus. É tudo bem que naquela época as passagens estavam mais caras também, né? Então era bem mais barato. E de lá a gente pegou nossa mochila e foi. Fomos fazendo Uruguai, aí ficamos na Argentina estudando, depois continuamos o mochilão até o Chile, e aí voltamos para o Brasil depois. Mas foi uma Mas olha experiência que legal, com o dinheiro do Work and Travel. Olha como incrível. rendeu essa Eu viagem. juntei mais um pouquinho, porque quando eu voltei eu fiz um estágio. Você fez um Aí estágio. fiz um estágio. É. Mas eu E não aí, ganhava muito, então, não. então você acha que não só na sua formação do inglês, mas na sua formação enquanto pessoa foi importante o Mais intercâmbio? que tudo. É. O E o Work inglês and Travel em si, né? Porque você teve a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos. sim, sim. Eu acho que a formação do trabalho me ajudou nessa questão de pensar o trabalho em si, né? Então, o que eu queria para minha vida em termos de trabalho, isso me ajudou muito também. E eu acho que o Work and Travel traz esse senso de responsabilidade, porque quando você chega lá, você não tem um curso para fazer que depende só de você ir lá na aula, cumprir com seus objetivos. Você tem alguém, você tem um empregador que vai te cobrar resultado, que te cobra postura, disciplina, uma série de coisas. Então, acho que esse ponto é um ponto bem assim, importante do programa Work and Travel, especialmente, né? Ou dos outros Legal. programas que envolvem trabalho, né? Todos eles exigem essa maturidade e foi algo que eu consegui lá, né? Não consegui, eu aprimorei, né? Comecei o processo de amadurecimento nesse sentido lá. Que bacana. Com certeza, e é aquilo que a gente falou, né? Independente da área, né? Porque é realmente uma vivência internacional. Você fazia turismo, mas você foi atrás dessa vivência internacional. Você acha que aprimorou o inglês também? Porque você disse que você se virava bem, mas em um mês você se sentiu melhor. Mas você não tinha aula? Como que você acha que isso foi aprimorado lá? Aí eu sinto que aquele learning by doing, sabe? É aquela coisa Tá. do aprender na prática mesmo. Eu tinha a base. Acho que esse é o fundamental. Eu tinha a base do idioma. E aí a experiência do dia a dia, a necessidade de usar o idioma fez com que eu ganhasse fluência. Então, eu sinto que a fluência que eu tenho até hoje, né? Quase 15 anos nessa história aí, é, veio daí. Não perdi mais a fluência desde então. Mas eu trabalhei muito usando o inglês. Toda a Sim. minha trajetória profissional eu usei muito o inglês. Isso me ajudou. Mas eu sinto que onde virou a chave na minha cabeça mesmo, do inglês se tornar um idioma natural para mim, foi lá. E o inglês é algo vivo, né? É que nem eu brinco, que é que nem já ouvi isso muitas vezes também, que é que nem um instrumento musical, a gente precisa praticar, né? Então que bom que depois do intercâmbio você continuou praticando, seguiu praticando para justamente manter essa fluência, né? Às vezes, quando eu fico muito tempo sem falar, eu falo, ai meu Deus, será que eu ainda sei falar? Mas daí, quando eu vou falar, eu vejo que tá tudo bem. Eu faço É isso. cara de bravo, gente, porque home office é isso, né? É essa interação com a E criança, ele eu pedi conhece para a a criança tia, né? ficar Então ele quer quietinha. conversar, Ele quer conversar, ele ele quer participar. conhece, né? Eu fui fechar a porta antes da gente começar, daí ele falou assim para mim: Mas mamãe, eu gosto tanto de ver você trabalhando. Né? Então, ele vai fazer o work and travel, tá vendo? Pronto. Né? Maravilhoso. Ele E já vai você, começar de agora, né? Agora ele começa com a parte do idioma e no Work and Travel ele vai treinar a parte de trabalho, né? Já vai pronto. amadurecer É na isso questão aí. de E trabalho. você trabalhou em cassino, mas você lembra na época outras vagas que tinha em lugares diferentes? Tinha muita coisa na área, eu me lembro na área de hotelaria, assim, então tinha resorts, eu tenho uma amiga que foi para um resort no mesmo ano que eu, na Carolina do Norte, se eu não me engano. Tá. Na Carolina, do Norte do Sul, mas foi naquela região, ela foi para lá. Eu tenho uma amiga que foi para uma estação de esqui, ela foi um ano antes que eu, ela foi lá para o Wisconsin, ela foi para Wisconsin. Ah, que legal. E eu me lembro que eram vagas nesse perfil, assim. Eu lembro que tinha uma vaga na Flórida que era para ser
eu não lembro como é que chama, que é aquele pessoal que dirige não, pedala umas bicicletas que levam as pessoas para passearem, umas bicicletas que as pessoas sentam e a pessoa vai Tá. pedalando e levando. Tinha uma vaga para isso na Flórida. Aí eu pensei, putz, na Flórida é legal, mas ficar pedalando naquele calor não vai dar certo. Aí eu falei, não, Não vai rolar. não vai rolar para mim. Mas eu me lembro que a É maioria porque era as nessa vagas são linha. diferentes, né? Mas é tudo nessa área de entretenimento e turismo, viu, gente? Por isso que eu falo, é uma experiência de trabalho para um jovem nos Estados Unidos. Não é um estágio na sua área, não é nada na área, né? É uma experiência de trabalho. O Bob está te perguntando aqui se você podia contar um pouquinho como que foram as oportunidades no mercado de trabalho para você. Peraí, ó. Poderia contar um pouco das oportunidades no mercado de trabalho que o intercâmbio te trouxe? Você sentiu diferença nas oportunidades de processo seletivo quando retornou para o Brasil? Olha, eu me lembro que assim, primeiro o inglês, em primeiro lugar, assim, ter o inglês fluente me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar quando eu voltei, logo depois que eu voltei, assim, eu comecei a trabalhar numa agência que trabalhava com eventos internacionais. E daí eu sinto Tá. que nesse momento ter o intercâmbio inglês fluente me ajudou porque era uma necessidade mesmo lá, né? E aí, desde então, eu trabalhei muito com eventos internacionais e mesmo muito tempo depois que eu tinha feito o intercâmbio, eu sinto que ter essa experiência fez alguma diferença na hora que eu estava num processo seletivo. Claro que isso é um diferencial, tem outras coisas, né? Tem formação, tem experiência profissional. Tem muitas coisas que eu acho que a gente tem que saber que o intercâmbio ele é um diferencial, mas ele você tem que ter, como é que fala? Várias. Você tem que ter o seu currículo, né? Você tem que ter as suas experiências, as suas formações, Era, tudo filho. mais. Você viu que eu tô aqui, E né? Tipo, mas eu é, te ouvi e concordo super. Na eu sei. verdade, eu até queria Porque eu acho complementar que um esse é um ponto. pouquinho. A gente não pode também falar que o intercâmbio é o que vai ser, né? É só isso que vai fazer com que seu currículo é um todo, né? A gente tem que se qualificar de uma forma integral. Mas o que eu senti e sinto até hoje é que ter essas experiências de intercâmbio valorizaram o meu currículo. Mas também Sim, combinado eu com todas acho as que, na minhas verdade, vivências, né? até já discuti isso uma vez. Pois é, Miriam, morrendo de rir com o Luca. E eu já tô requerendo, eu não tô muito rindo da Ah, né? situação, mas tudo bem. Na verdade, o que eu sinto, assim, que até já discuti isso uma vez com um gerente de uma empresa de colocação no mercado, é que o intercâmbio ele traz bagagem, né? Ele traz uma bagagem de vida que muitas vezes falta quando a gente sai de uma formação onde a gente faz graduação, faz pós-graduação, faz vários cursos, mas não tem bagagem de vida, não tem ferramenta, né? Não tem experiência, né? E o intercâmbio Uhum, traz isso, porque o intercâmbio vai te uhum, dar jogo de cintura, você vai ter que se adaptar, porque tem adaptação cultural, que nem você falou, tem flexibilidade, tem a questão que você tem várias coisas que você são diferentes daquilo que você, né, imagina, acredita, e você vai ter que lidar com essa frustração, vai ter que se reinventar, vai ter que ter resiliência, né, a palavra da vez. Então, eu acho que além do inglês fluente, tem todos esses pontos que não tem sim, como não verdade. trazer, né, gente? Não tem Uhum. como não trazer. Eu acho que É, essa Natália que eu falo que eu me tornei depois do intercâmbio, que é o grande diferencial do intercâmbio, além, claro, de ter a fluência do idioma, eu me tornei uma pessoa diferente, com um nível de maturidade diferente, e claro que me ajudou, mesmo que indiretamente, não só por estar escrito no currículo, mas na forma com a que eu olhava para o mercado de trabalho, com que eu me portava, com os resultados que eu entregava. Então, acho que é esse todo mesmo, né, que muda. com certeza. A Miriam até colocou aqui, né, que fora do Brasil é mais valorizada a experiência que o estudo em si. Tendo os dois é muito melhor a empregabilidade, não, com certeza, né? A gente ter
experiência, ter bagagem de vida, ter repertório. Eu acho que eu gosto bastante dessa palavra, né? O intercâmbio nos dá repertório, né? Então, Total. ter Tanto que a gente repertório... está aqui quase 15 anos também, né? depois falando do repertório, né? Ou seja, é uma coisa muito forte. A gente está aqui quase 15 anos depois falando de um repertório, né? Que para mim está muito Sim. vivo. Eu estou contando como se tivesse sido ontem, e foi há 15 anos atrás. Mas eu sempre falo isso, assim, que é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade na vida, porque é algo que realmente muda muito a gente por dentro. E, consequentemente, a gente leva isso para fora, né? Acho que esse é o principal benefício de fazer qualquer intercâmbio, seja ele qual for, né? Aí tudo vai do seu perfil, do que você consegue, né, investir, do que você tem possibilidade de fazer, de qual é o seu sonho, qual é o seu momento, né? Com certeza. E é o que você falou, é uma questão de planejamento, né? Você também achava, há quase 15 anos atrás, que não era para você, que não era possível. Então, é uma questão de... É o seu sonho, é seu objetivo? Vai atrás, pesquisa, né? Fala com a gente, vamos ver qual que é o mais adequado para você. Mas não deixe de fazer, porque com certeza dá repertório. A Miriam colocou que ela vai colar a palavra. Eu só É muito boa estou essa palavra mesmo. utilizando a palavra de uma forma diferente, tá, gente? Mas essa palavra eu já ouvi em vários... hoje em dia se fala muito sobre inteligência emocional, e diz que para a gente ter inteligência emocional, a gente precisa ter repertório, né? Então é isso. É a mesma coisa, né? E eu acho que o intercâmbio, se a gente souber da forma adequada, também nos traz isso, né? Essa inteligência emocional, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que enfrentar vários desafios, né? Mas acho que esse E é aí, o que você... Nath? Eu acho que você falou uma coisa importante, que depende muito de nós também. Eu acho que quando você se abre para ter uma experiência no exterior, você tem que ir com o coração aberto mesmo, se entregar, sofrer o que tiver que sofrer. Igual tem uma história que é a mais clássica que eu conto, que todo mundo conhece, que foi que nós fomos fazer um passeio, eu e os brasileiros que nós morávamos juntos, né? A gente foi passear na cidade vizinha e fomos num shopping, tava nevando. Só que tava nevando muito e a gente não tinha noção, porque a gente nunca tinha visto neve. Então, a neve era tão bonitinha, aqueles floquinhos caindo, né? Coisa tão linda. A gente não tinha noção do caos que vira quando neva muito. E daí nós fomos no shopping, entramos no ambiente fechado do shopping e não sabíamos o que estava acontecendo lá fora. Para nós, assim, a neve era como uma chuva. Choveu lá fora, tá tudo bem. Depois passa a chuva, ela escura e acabou. Quando nós saímos do shopping, horas e horas depois, a gente descobriu que estava um caos, que as estradas estavam fechadas porque tinha nevado muito e lá quando neva muito eles fecham tudo. E a gente não tinha como ir embora, não conseguia voltar para a cidade que a gente estava morando, não tinha celular fácil para mandar um WhatsApp. E aí nós entramos numa loja, pedimos ajuda para a pessoa da loja, tivemos que dormir na cidade. Foi um caos, assim, né? Eu lembro que até no Brasil passou essa reportagem falando que teve uma nevasca. Minha mãe quase morreu do coração porque eu não dava notícia. Então, assim, é uma vivência mesmo. E aí depois, lógico, teve várias questões relacionadas com isso. A gente até pediu desculpa porque não sabia que ia dar esse transtorno todo e tal. Mas eu acho que ir com o coração aberto e disposto a viver tudo com muita verdade, assim, né? E também estar aberto a ouvir as críticas, as broncas. A gente levou a maior bronca depois que a gente voltou para o Brasil. Mas a gente não tinha realmente noção do impacto. Se a gente tivesse, não teria feito, né? A gente era muito jovem também, não tinha, né, toda essa noção dos perigos, mas a gente também não sabia porque vinha de uma outra cultura. Mas eu acho que essa coisa da gente receber as coisas que estão acontecendo, entender e aceitar, e também meio que incorporar tudo aquilo que você está vivendo. Porque também, se você for para o lugar só reclamar que tá frio, que tá neve, que o trabalho é chato, que eu não tô gostando de nada, que eu quero ir embora, daí a experiência fica muito maçante e você volta sem o tal do repertório. Pelo menos o positivo não. Você volta com um repertório muito negativo. Então, o intercâmbio tem muito esse lado, da gente se abrir para a experiência. Né?
para essa experiência, com certeza. A Silva aqui, ele falou assim, olha, sou engenheiro formado, consigo fazer um intercâmbio com estágio e emprego na minha área? É possível. A gente precisava entender um pouquinho melhor em que você é formado, como que está seu inglês, quanto tempo você é formado, e daí te indicar o país adequado para tudo isso, tá? Então, depois, me manda uma mensagem aqui em box, e aí a gente conversa um pouquinho mais aqui no direct aqui da GX, tá bom? Eu vou tentar responder o que está aqui, porque a gente tem, acho que 3 minutinhos, tá? Ai, Jesus. Eu aprendi Andressa, você isso, sabia que a gente que a tem live uma hora no comigo ia máximo. ser assim, né? Hã? Você sabia que a live comigo ia ser assim, né? A gente bate papo, vai indo embora, né, Nath? Ô, Lu, agora a mamãe não pode, já já eu posso. Então, vamos lá. A Bianca colocou aqui, você mencionou essa situação de estar em um momento complicado sem acesso a celular. Como foi viver tudo isso sem acesso à tecnologia que temos hoje? Como você vê essa mudança do que foi e do que é agora? Ó, E aí, será Nath, que desafio precisa para da você responder? pra gente finalizar aqui. Se cair, caiu. Eu acho que foi uma experiência muito rica, porque eu não conseguia falar com as pessoas, então eu tinha que me virar mesmo. Hoje eu ia estar mandando um WhatsApp para todo mundo, socorro, fazendo stories, estou presa aqui na cidade tal, né? Enfim. Então, eu acho que foi uma experiência mais genuína não ter toda essa conexão, mas foi mais sofrida também. Então, acho que esse é um ponto legal também da gente finalizar aqui. A gente tem que saber usar essa tecnologia para ela não nos atrapalhar no intercâmbio. Porque está tudo tão conectado hoje em dia que é capaz a gente ter que estar fazendo intercâmbio, né? Achar que está no quarto da sua casa e no WhatsApp. Acho que esse ponto é um ponto bem importante para a gente saber disso quando está fazendo intercâmbio. É dar uma desconectada mesmo. Até para equilibrar, né? Para a gente aproveitar. Na verdade, esse equilíbrio a gente deve buscar sempre. Então, tem os benefícios? Tem. Mas tem os malefícios, né? Principalmente nessa nossa área do intercâmbio, porque senão a gente continua vivendo o Brasil lá fora. Daí é mais barato ficar por aqui, né? Exatamente. Apesar que você foi num programa que você recebia e tudo mais. Mas, gente, para a gente viver intensamente, a gente tem que viver o presente e estar presente, né? Isso Tem que é que ter a importante. presença. Nath, tá terminando. A gente tem 2 minutinhos. Eu queria super te agradecer de dividir sua história com a gente. Vou deixar gravado aqui, gente. Quem só entrou agora no finalzinho, a gente falou muita coisa sobre essa experiência para universitários trabalharem nos Estados Unidos. Super obrigado. Obrigado por quem esteve com a gente. Desculpa um pouquinho aí as interferências aqui externas. Eu vou te deixar a última palavra aí para você falar. Obrigada, Andressa. A primeira live da minha vida. Estou muito emocionada. Ai, que linda! Adorei. Obrigada. Viu? Acho que é bem gostoso falar sobre isso. Me traz memórias ótimas. Ainda mais trabalhando na GX, né? Que eu lembro todo dia disso. O tempo inteiro, né? Que a gente viveu esse sonho, que nem você falou, para você ainda parece um sonho. E a gente quer que outras pessoas vivam, né? Então, gente, vamos fazer work and travel. Resumidamente. Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. E a gente, quarta-feira, vamos falar com o Stefano direto lá do Canadá. Tá bom? Beijo. Beijo.